E aí, você tá bem? Eu tô, e você? Tudo bem? Difícil a gente conseguir marcar essa live, né? Nossa senhora, quanto tempo, né? E Não justo a é? nossa live, que é a live mais sem combinar do Instagram, é a nossa. Fala. Com certeza. O pessoal tenta derrubar a gente, mas a gente volta. Não, e Gente, fora deixa que eu a gente. cumprimentar o pessoal e para quem não te conhece, né, do público, do pessoal que está entrando aqui, o pessoal está começando a chegar, porque a gente entrou e saiu rapidinho. Bom, vamos lá. Estou com a doutora Ana Paula Gimenez hoje, minha amiga querida, o presente que o Instagram me deu, né? Porque a gente acha que o mundo virtual não é real, mas ele é capaz sim de trazer relações, amizades e muita coisa boa, positiva. Uma delas, com certeza, foi a gente se conhecer e desenvolver projetos. A gente já fez palestras juntos, duas, né? Uma foi presencial, outra já na pandemia. E além de toda a afinidade, né? Além de eu emprestar meu marido também, né? Gente. Avisa ele que eu comecei o treino ontem, tá? Ah, tá bom. Ele tá aqui, eu aviso, ele E tá que ouvindo a hoje, live. depois da live, eu vou descer no prédio, tá bom? Você dá essa boa notícia pra ele. Dou, porque eu perguntei, eu falei, ela tá firme e forte? Então agora eu também. Não, eu tô a pior aluna dele, entendeu? Aí ontem eu desci, hoje eu quero descer. Ó, amiga, hoje era vinho, eu tô tomando café. Ah, vamos, tira. Você tá de café. Eu tô de Ó, café. ó, é muito fitness, é por causa do treino, né? Não, é porque eu não fui nada fitness nessa quarentena, entendeu? Nada, nada, nada. Ah, E assim, ajustando umas coisinhas, sabe? A gente vai ficando mais velha, 43, né? Não tenho nem vergonha parece, nenhuma. né? É nova, mas nem parece também, Não né? tenho vergonha nenhuma de falar que eu tenho 43 anos. Então aí as coisas já não vão andando como eram antigamente, né? Então a gente tem que dar umas ajustadas. Você tá vendo como o papo tá bom? Que eu nem continuei te apresentando. Deixa eu terminar, porque o seu currículo é grande, mas aí você faz qualquer adendo, né? Então, a Ana Paula é minha amiga, mas é advogada. Como ela mesmo se apresenta, acima de tudo, ela é mãe, né? Aplica a advocacia humanizada. É autora de várias obras, dentre eles o livro que eu gosto muito, que eu recomendo, que eu tenho, que hoje eu acabei não colocando aqui, do Divorciei Agora, que fala um pouco da experiência, como muito mais, não como advogada, né, para o público leigo, mas com umas pitadinhas jurídicas que a gente percebe, é um livro muito legal. E, além de tudo, também adepta aí do direito sistêmico, que eu acho super bacana, que eu também estou estudando, por influência sua. E hoje a gente escolheu um tema um pouquinho fora da questão jurídica material propriamente, mas da forma como a gente trabalha, né? Da forma como a gente atua na advocacia de forma autônoma e falar um pouco para o pessoal como é que a gente vê essa advocacia, como é que a gente entende que tem os privilégios, mas que tem desafios. A gente quer compartilhar e trocar essa experiência. E ainda mais nesse momento de pandemia, eu acho que muita gente também refletiu sobre a forma de advogar, né? E é disso que a gente quer falar, e vou deixar você também fazer aí qualquer adendo que você queira com sua apresentação. E a gente falou muito, né? Da forma como advogar entre nós duas. Perdemos horas, ganhamos horas Verdade. nessa Ganhamos pandemia horas. falando disso. Inclusive, eu acho que essa pandemia ela definiu muito como que vai ser a nossa vida daqui para frente. Eu tinha no meu perfil do Instagram, por exemplo, advogada sistêmica. Aí eu troquei. Eu coloquei, não, eu não sou advogada só sistêmica, eu sou advogada humanizada. Por quê? Porque eu tenho os cursos de sistêmico, mas eu estou fazendo uma formação em coach, que você ajuda você a entender muito mais da parte neurológica, das memórias, dos traumas, tudo isso. Aí eu falei assim, então eu vou mudar assim, a forma de comunicar isso para as pessoas, para o público. E quando a gente fala de advocacia autônoma, eu nunca fui. Eu fui já tive parcerias com outros escritórios, já fui associada, mas eu nunca fui funcionária de um escritório, né? Então, assim, Associado ou nenhuma modalidade. sim, já fui Tá. associada, mas Mas não não. CLT, seletista, né? Não, CLT nunca, entendeu? Nunca. Por quê? Porque o direito é a minha segunda faculdade. Eu era É verdade. dentista,
né? Então, assim, eu era uma dentista casada, virei uma advogada divorciada por enquanto, né? Gostei do por enquanto. Gente, a gente nunca sabe dessa vida. Mas tudo muda, né? Então tudo mudou. Então eu fiz a faculdade mais velha, né? E no meio da faculdade eu tive 2 filhas e um divórcio. Tá? Então, assim, chegou no final da faculdade, eu tinha passado na OAB, só que eu nunca tinha feito uma petição, então eu tive que fazer cursinho, então eu fazia faculdade à noite, cursinho à tarde, eu fiz civil, segunda fase, cursinho à tarde, 2 bebês, uma de 10 meses e uma de 2 aninhos, divorciando e fazendo TCC. Eu sobrevivi. Sabe aquela plaquinha? Eu sobrevivi. Eu sobrevivi total, né? Eu sobrevivi. Só faltou estar na pandemia para ficar o caos, né? Não, aí não dava, amiga. Era muito pra minha cabeça. Era muito pra minha cabeça. Então, assim, quando você faz uma faculdade mais velha, primeiro para você se inserir no mercado de trabalho, então eu já terminei a faculdade com 33 anos, né? 10 anos atrás. 33 para 34 anos. Com essa idade, 2 bebês, os escritórios, você é tudo que o escritório não quer contratar, entendeu? Você pode ser a pessoa mais dedicada, mais inteligente, mas assim. E também eu meio que desisti de procurar uma carreira em um escritório grande, porque eu não queria perder também o contato com as minhas filhas. Porque uma coisa que a advocacia autônoma te traz é você Exatamente, eu ia tocar nesse ponto. os seus horários, a sua rotina. Então, eu acho que você tocou num ponto dessa questão da maternidade que eu queria destacar. Lógico, a advocacia autônoma serve também para quem não tem a questão da maternidade, mas para a mãe é muito importante a gente ter uma autonomia, uma flexibilidade nos horários, coisa que quase nenhum escritório tem sensibilidade, se é que vai contratar, né? Eu também tive esse baque, assim, já no meio da carreira, mas assim, eu entendo e é muito importante a gente se reinventar numa forma de advogar e a advocacia autônoma permite isso, mas desde que você também tenha métodos de empreendedorismo, né? Não basta só advogar, né? Acho que esse é um desafio. Porque assim, você consegue imaginar, você acha que um escritório grande vai querer contratar uma pessoa de 33 anos, recém-divorciada, com 2 bebês para cuidar, ou vai querer contratar uma pessoa que fez um estágio lá, que tem 20 e poucos anos? Então, assim, eu não tinha opção na minha vida, né? Ou eu ia para isso, da autonomia, ou eu deixava de ficar com as minhas filhas e ia focar na minha carreira. Então, foi assim que eu fiz. Eu fui me aperfeiçoando, fui aprendendo, entendeu? Perguntando, estudando, mas não quis deixar esses períodos com as minhas filhas. Porque não é fácil você se divorciar com uma bebê de 10 meses, uma de 2 aninhos, e sendo recém-formada, nunca ter feito um estágio. Então, assim, você não tem um currículo bom, né? Você não tem experiência. Então eu falei assim, agora eu preciso adquirir experiência. Só que experiência agora que eu já estou formada, que eu já tenho a OAB, tudo. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu fui trabalhando de uma forma autônoma, fui partir para a parte acadêmica, que eu amo, eu não me arrependo. Eu falo que assim, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi fazer o doutorado na Universidade de Buenos Aires, porque abriu minha cabeça no sentido eu acho o brasileiro muito fechado, tá? Para intercâmbio com outros países, tá? Hoje a gente montou o capítulo Brasil da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, todos convidados a se afiliarem, tá? Tem um monte de vantagens, bem legal. Você já falou para mim, eu preciso me informar mesmo, você já tinha comentado. Fala um pouquinho dessa associação. Então, ela é desde 2007. Como eu fui parar na associação? Primeiro, eu fazia o doutorado na Argentina e no doutorado da Argentina, cada matéria que você faz são 18 matérias. Para você ser aprovado, você precisa fazer um trabalho científico, tá? Então, você precisa fazer um artigo jurídico.
E aí eu fiz um artigo que era da matéria de responsabilidade civil e contratos, que eu fiz a responsabilidade civil na conjugalidade. E fiz um direito comparado Brasil e Argentina. Eu tinha uma das melhores professoras da Argentina, que chama Lídia Garrido. Ela é, assim, um nome muito conhecido. E aí eu falei assim, eu preciso caprichar muito nesse trabalho, porque, nossa, a mulher é bam, 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 né? E, nossa, eu fiz pesquisa, tal, e eles gostam muito de direito comparado. E eu acabei tirando 10, assim, foi uma surpresa, assim, na minha nota, né? E aí a professora me chamou um dia, para você ver como eu era tímida, Oi, assim, mãe. no sentido das pessoas, de você achar que todo mundo é melhor do que você, sabe? Assim, Sei. insegura. Eu falei, nossa, como ela quer falar comigo? Eu nunca tinha falado com a professora. Ela acho que ela nem sabia minha cara, entendeu? Aí ela pegou e falou assim: então, sabe o que é? Eu tenho uma revista que chama Revista Jurídica de Danos. Eu queria publicar o seu artigo. Olha que bacana. Eu falo, quando as coisas são para acontecer na vida essa da questão gente, dá certo. mas você também fez por onde, né, amiga? Vamos combinar que você foi Esforço, atrás, né, estudou. gente? Ó, vou falar sério. Quantos finais de semana eu não perdi escrevendo, fazendo trabalho da UBA, entendeu? Não é fácil. Quem me Então, mas pergunta essa questão da advocacia autônoma, né, que a gente está, assim, pensando nessa conexão que você fez da associação, como é interessante a gente aprimorar o nosso currículo, né, Sim. porque abre portas. Mesmo você sem experiência prática naquela época, te abriu portas para o mundo acadêmico. E indiretamente te permite. Então, assim, Porque eu acho que esse é um desafio de quem não. Às vezes eu vejo. o que Às vezes você eu não vejo pode é colegas. parar de estudar, entendeu? Exato. Às vezes eu vejo colegas falando, imagina, é muito difícil advogar sozinho e tal, eu preciso de um sócio, eu preciso daquilo. Não, tudo bem, eu acho que sociedade é super válido, óbvio, mas assim, como autônomo, eu também acho que se você for atrás, seja empreendendo, mas acima de tudo, fortalecendo o seu nome, gerando autoridade e estudando, porque isso é gerar autoridade, é totalmente possível você conseguir uma rentabilidade melhor do que numa sociedade. Né? Não sei se você concorda comigo. O que eu pensei? Eu falei, eu meio que não pensei, eu meio que não tinha opção na época, entendeu? Porque eu tinha 33 anos, eu tava com 2 filhas bebês, eu não tinha experiência, direito foi a minha segunda faculdade, entendeu? Eu tinha 2 pós em odonto, sabe assim, quando tipo, você vem numa vida Um assim. currículo totalmente diferente, né? Então assim, eu não tive opção. Então eu não posso falar para as pessoas que, eu preferi isso. Não, Entendi. eu fui sem opção, entendeu? Eu não tinha outra opção. Por quê? Porque ninguém queria me contratar, entendeu? E com razão, entende? Eu acho que as coisas acontecem no momento certo. E aí, depois desse trabalho, a gente fazia os módulos, né, em Buenos Aires, então você passa, são 4 módulos, né? E cada módulo você fica lá de 15 a 20 dias e você tem aula das 8 da manhã até às 6 da tarde, tá? Então, assim, é bem puxado. E você tem que fazer esses 18 trabalhos para você ir para proficiência e para você ir para a banca, que você só vai para a banca depois. E eu tirei nota nesse trabalho, a professora publicou. Quando eu voltei depois de 6 meses, tudo que eu escrevo, então, assim, todas as minhas publicações em livro, em artigo científico, tudo que eu faço da minha vida, eu faço pensando nas meninas, nas minhas filhas. Então, assim, tudo que eu faço, eu pego um exemplar de cada coisa e cada uma tem sua caixa, onde elas guardam as coisas que a mamãe delas escreve, entendeu? Que fofo, eu não sabia disso. Então cada uma tem a sua caixa, entendeu? Que tem, assim, as revistas que eu escrevi, os livros que eu escrevi, cada uma tem, porque eu falo assim, fica para sempre, né? O que a gente deixa para os filhos, né? Os nossos exemplos, as coisas que a gente faz. E aí eu falei assim, eu preciso pegar essa revista, porque eu preciso levar para o Brasil para minhas filhas, eu pensei, né? E aí eu fui na editora. Chegando na editora, a mulher falou assim, você é brasileira que escreveu na revista? Eu falei, sou. Ela falou, o dono da editora quer falar com você. Eu falei, comigo? Me dá seu telefone que a gente vai te ligar. Eu falei, mas você tem uma revista para me dar? Ela falou, não tenho aqui agora. Tudo bem. Aí eu dei, né? Eu sempre andava com o celular de lá da Argentina para não gastar. Nossa, porque senão vi uma nota de celular, então eu tinha um chip de lá, que era pré-pago, era a melhor coisa. Dei o bendito do chip para ela, o número. E aí no dia seguinte eu fui lá.
Na hora que eu cheguei lá, eu tinha 3 telas gigantes, aí tava meu LinkedIn, as minhas coisas assim. Ele falou: ai, sabe que eu gostei muito do seu artigo, eu queria lançar uma revista jurídica no Brasil, tal, porque a gente é uma plataforma que tem na América Latina toda. Você entende como as coisas vão acontecendo na vida da gente? Quando a gente entrega, quando a gente sabe desapegar das coisas, assim, não é fácil. A gente tem que se esforçar, entendeu? Eu me Sim. esforcei, eu passei noites em claro, tipo, escrevendo, né? Mas chegou uma hora que teve um retorno. E disso, eu virei diretora de uma revista jurídica, que é a www.revistaespecializadadireitocivil.com, é argentina, por isso que eu estou dando o site, porque vocês podem acessar na versão digital, que é uma revista argentina, que eu tive que pegar uma diretora que foi minha professora, porque eu precisava de alguém que já tinha o doutorado concluído, então a Fernanda Doreto, que é doutora pela USP. Montei um conselho editorial, consegui montar a revista. E disso, me indicaram para a associação, e aí eu fui ser a diretora do capítulo do Brasil. Hoje que a gente conseguiu fechar quem vai ser a diretoria. E assim, todo mundo pode se filiar. Eu acho assim que a gente precisa abrir a nossa cabeça. Não dá para a gente ficar limitado mais no mundo globalizado que a gente tem, tá? Então a gente precisa muito expandir os nossos conhecimentos, entender. A gente tem que saber muito a nossa legislação, doutrina e jurisprudência, mas a gente tem que saber como acontece nos outros lugares também. Direito Entender comparado as é essencial para a culturas, evolução, né? entender as culturas diferentes. O que isso tem a ver com a advocacia autônoma? Se eu fosse uma advogada que trabalhasse no escritório grande, eu ganho. Tipo assim, eu poderia estar muito mais bem de vida trabalhando, formando uma carreira, tal. Poderia. Financeiramente, poderia. Mas eu tenho coisas que eu jamais imaginei na minha vida e que eu agradeço todos os dias a Deus por isso, entendeu? Eu Uhum. jamais pensei que eu fosse conseguir fazer um doutorado fora do Brasil. Eu jamais pensei que eu fosse ser diretora de uma revista jurídica. Eu jamais pensei que eu ia representar uma associação no Brasil. Jamais. Jamais na minha vida. Se Uhum. me contassem, eu não acreditaria. Só que o que aconteceu? Eu me dediquei, entendeu? Então, quando você vai exercer uma advocacia autônoma, parece que é mais fácil. Só que não é, tá? Por quê? Ah, Porque eu acho realmente que é muito mais difícil. você Porque tem é que você e correr você mesmo, né? você tem que correr atrás todos os dias, você tem que ficar pensando em formas de ter novos clientes, entendeu? Formas de advogar, forma de ter a sua vida pessoal, forma de conciliar com seus filhos, mas foi a opção que eu tive, entendeu? Então, assim, não Uhum. foi uma escolha. Para mim, não foi uma Uhum. escolha. Para mim, foi uma Uhum. imposição da vida. Eu tinha 2 filhas com guarda unilateral, porque minha É, filha tinha 10 eu, meses. Então, assim, eu tenho uma história assim semelhante. Eu tive pouco tempo como associada no escritório. A maternidade também me levou à advocacia autônoma pela mesma situação que você falou. Então, assim, mas quando foi do meu primeiro filho, eu estava 1 ano e meio no escritório como associada. Não era CLT, mas enfim, eu não precisava ir atrás dos clientes. Eu tinha prazos para cumprir, né? Meu chefe passava os prazos para cumprir e eu tinha que cumprir os prazos. Então, a minha rotina era focada em cumprir prazo. Quando eu me vi numa gestação, assim, no susto, né? Tava noiva tal, mas assim, totalmente no susto, eu me peguei pensando, falei, quem é que vai me contratar grávida? Tinha 1 ano de OB, né? Eu tava com 24 anos, grávida, né? ai que Assim, começando umas. novinha! Que Eu me formei novinha! nova. Porque eu já tenho 12 anos de advocacia, né? Você Isso, tem eu tava com mais vinte e que quatro eu. para 25. E aí eu falei, gente, ninguém vai contratar uma gestante, né? E assim, aí aquela questão do preconceito, tudo que a mulher passa, uma certa forma, ela é preterida num RH, quando tem lá os currículo, uma que acabou de ganhar neném, que tá grávida, e tem um homem, assim, a gente acostuma ficar na última da lista, se é que é chamada para qualquer seletiva. E aí Exatamente. as coisas também foram, mas ao mesmo tempo, eu não tive nem muito tempo de pensar, porque o meu chefe foi nomeado desembargador. Eu já até fiz uma live disso. Ele foi nomeado, né? Na verdade, pelo Quinto Constitucional, ele conseguiu, Sim. ele é desembargador aqui no TJ.
e aqui em São Paulo. E aí eu estava no escritório era um escritório e tinha também outros advogados que tinham uma outra sociedade, mas era um escritório muito grande, enfim. E aí deixa eu falar, você não quer ficar com uma sala aqui? Ele tinha deixado uns 2 clientes para mim, pessoa física. Eu cuidava das coisas do meu pai, que é um pouco a ver com locação, então tem contrato de locação, ação de despejo e tal. E a gente vai te ajudando. Eram advogados mais velhos, não sei nem se eles estão aqui, são muito queridos. Você conheceu o Pedro? E aí Sim, eu falei, poxa, imagina, né? Agora com 1 ano de OB, como é que eu vou atrás dos clientes? Então, mas ao mesmo tempo eu falei, mas quem que vai me contratar? Então eu falei assim, não, eu vou tentar, né? E é exatamente isso. A gente fica meio que sem opção, mas ao mesmo tempo é a melhor opção, né? Não sei se alguém tivesse contratado, eu não sei se eu teria aceitado. Então, eu achei assim, foi minha única opção, mas hoje em dia eu acho que, tipo, as coisas acontecem do jeito certo, entendeu? Assim, eu não posso falar que eu já tô onde eu queria chegar, porque não tô bem longe, mas assim, já aconteceram coisas comigo que eu nunca imaginei. E não foi sorte, foi assim, esforço, entendeu? Mas que eu Sim. só pude acontecer porque eu exerço uma advocacia autônoma, tá? Então, assim, Exatamente. Oportunidades que você talvez não poderia dizer. Por exemplo, quando você estava no programa, posso falar, né? Nome da pode, emissora, tudo. lógico. Quando você estava na Band e tal, no programa. Se você tivesse, de repente, um cargo, ou qualquer que seja uma função dentro de um escritório, você não teria essa disponibilidade, né? E outra, você estaria divulgando Ah, indiretamente. teria, amiga, porque foi, desculpa, mas foi quando eu mais recebi proposta, viu? Vê que quando eu era Sério? recém-formada com 2 bebês, eu recebi alguma proposta. Então é isso, ó, tem coisas que a vida não te dá opção. Você tem que ir lá Não, mas eu digo assim, a disponibilidade de tempo, de falar, você está no escritório, fala, desculpa que eu vou ali gravar e já volto. Não é todo assim, escritório que entenderia. Se todos, fosse para amiga. divulgar o nome do escritório. É lógico, É todo diferente, mas mundo, então, eu mas aí você não falo, está todo mundo se queria fazer. divulgando, você está Eu divulgando o nome recebi do escritório. Eu recebi proposta de emprego, 1000 propostas de parceria, entendeu? Só que, e quando Uhum. eu comecei lá, que eu tinha 2 bebês, eu estava no último ano de faculdade, com 33 anos, aí ele nem me queria, né? Exatamente. E é assim, então assim, não tinha como alguém me contratar naquelas condições, você entende? Porque assim, os candidatos que tinham para as vagas eram infinitamente com melhores condições. Então, recém-formados, pessoas que já tinham feito estágios em lugares bons. É Então, meio que diferente, a né? vida, meio que eu não tive escolha. Eu fui vivendo e fui fazendo as Foi coisas que eu deixando achava. levar. Fui fazendo as coisas que eu achava que eu gosto, né? Porque essa parte acadêmica é uma parte que, assim, eu amo, entendeu? Se eu pudesse só escrever, eu gosto muito da parte de escrita, de pesquisa científica, de estudar como acontece nos outros países, de fazer direito comparado. E é isso que eu falo para as pessoas. Tem que sair fora da caixa, entendeu? Se você quer fazer alguma coisa sozinha por você, você tem que pensar fora da caixa. E não é assim, não é fácil, é muito mais difícil, porque quando você tem uma carreira, você meio que tem a sua rotina, você segue mais ou menos aquilo, Sim. você faz as coisas do jeito que tem que ser, do jeito que te impõe. Só que quando você Uhum. vive como a gente vive, né? Sendo mãe, não querendo abrir Exato. totalmente mão de cuidar dos filhos. Então, assim, eu sempre fiz questão de sempre que possível levar minhas filhas na escola, entendeu? Buscar já era Uhum. mais difícil de pegar, mas a maioria dos dias sim. Então, assim, eu não me arrependo. Eu acho que eu poderia estar muito melhor na carreira de advogada, mas eu acho que eu poderia estar muito menos satisfeita na minha vida pessoal ou profissional em outras questões, entendeu? Eu concordo com você, mas eu discordo num ponto, assim, da questão de estar melhor, aí depende do que a gente entende de critério, né? Assim, se for Sim. financeiro, eu tenho dúvidas também. Porque eu tenho, todo mundo que se formou comigo, a gente
conversa e eu tal. também, ó, vou te confessar, também não sei, viu? Porque assim. Não, mas eu acho bacana a gente falar isso, porque aqui, tipo, por exemplo, até cumprimentar o pessoal que foi entrando, aqui tem advogado provavelmente associado, que tem sociedade, que é autônomo, tem estudante de direito. Então eu acho legal porque assim, os dois não tem certo e errado. Eu acho que tem o perfil da pessoa, né? E tem assim, as condições atuais também. Eu acho que para quando você está no momento como a gente esteve, né, de maternidade, as questões que aconteceram de vida, é uma opção mais viável, até porque você não sabe nem se vai ser contratado. Mas vamos pensar, fora desse contexto, os dois têm prós e contras. Vamos, por exemplo, falar da sociedade. A sociedade é muito bacana, porque você tem pessoas que supostamente compartilham das mesmas ideias e que vai correr atrás junto com você. E é aquele ditado, né? Como é que fala assim? Sozinho você vai rápido e junto você vai mais longe. Sim. Pode ser. Assim, esse ditado faz sentido, mas a questão é, você precisa ir longe com alguém que realmente queira ir para a mesma direção que você. E que Isso pense, é muito né, difícil. parecido também, né? Tem Tanto os no mesmos relacionamento objetivos, os mesmos valores, tudo, né? Exato. Então, assim, é muito complicado você achar alguém com o mesmo perfil. Você tem que ter muita certeza. Porque eu vejo colegas, assim, que já montaram e desmontaram sociedade muitas vezes por conta de desavença ou de diferença, enfim. Então, isso é um ponto delicado. Eu acho muito legal ter uma sociedade por essa ideia de um crescimento maior, mas também é do perfil, né? Por exemplo, eu gosto de atender os meus clientes de forma artesanal, assim, eu atendo, Eu também. dificilmente peço para minha assistente, agita aqui, aliás, eu gosto de ir do começo ao fim com eles, porque eu sei que eles vieram para eu dar esse suporte, para eu passar esse momento, né? Então, o que eu tô querendo dizer assim, eu não consigo e nem quero ter muitos clientes por mês. Eu quero ter clientes que valorizem o meu trabalho e que eu possa dar a assessoria que eles esperam de mim. Isso vai ter uma rentabilidade muitas vezes melhor do que você ter um escritório. Não necessariamente, estou só fazendo um paralelo, né? Ou ter um escritório que você tem vários clientes, um volume grande de receita, mas por outro lado você tem muita gente para partilhar dessa fatia. E às vezes as proporções, porque você, entendeu? Aí você tem que remunerar, você tem os funcionários. Então, assim, por isso que eu digo, não necessariamente é mais rentável. O volume envolvido pode ser maior, mas o que sobra para cada advogado não necessariamente vai ser mais rentável. Então, eu acho que, assim, no formato de Eu tô egoísta, eu não tô partilhando de ninguém. assim, não, e aí que vem as parcerias. Porque aí eu acho que não quer dizer que você, como autônoma, não possa ter parceria. Eu faço. Até porque eu só atuo em família e sucessões e só faço uma advocacia sistêmica consultiva. Então, assim, obviamente que das outras matérias, das outras áreas, eu trabalho com parceria, entende? Sim. Deixa eu cumprimentar, que entrou muita gente dando tchauzinho, oizinho aqui. Entrou minha mãe, entrou a Joy, entrou o Ju, a Patrícia Calmon entrou. Já pega o meu vinho. Vai pegar o vinho. Entrou o pessoal também, acho que são a Bruna, a Gisele e o Marcelo, que faz as minhas, que fez a nossa arte que você adorou. Então, gente, obrigada por vocês terem entrado. Já deixa eu te pedir aqui ao vivo, né? Porque as nossas lives sempre. Hoje a gente tá séria, eu tô até admirada, que hoje a gente tá super séria. É porque você não tá com vinho. Hoje a gente tá muito advogada. Hoje a gente tá muito advogada. Eu queria o vídeo da palestra que eu dei no seu evento. Eu não te mandei? Qual dos? Então, mas eu não acho. Se puder aquela que a gente fez presencial? Daquela que eu postei ontem? Que eu falei de violência. Eu falo com... Não é o Marcelo, foi o Michel. Eu falo com ele. Ele deve ter salvo. Você me manda. E, aliás... Parece que a gente tá numa ligação, né? Então tá bom, amiga. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas sobre dúvidas dos nossos mais, sei lá, dos desafios que a gente enfrenta, que a Ana enfrentou, dos privilégios também que a advocacia autônoma, pode mandar pergunta aqui que a gente, se deixar, a gente vai falando. Gente, é difícil, né? Vamos, é bom, mas é difícil também, porque a gente Então, aí agora eu vou falar, tô aqui vamos falar peixe, mas agora eu vou falar da parte difícil. Que assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Direito, né? Das Ainda coisas, mais em família, então que não é uma empresa que é um contrato de partido e tal. É assim, você tem casos que pode ser que entre num volume no mês, se não entrar no outro mês, como é que você faz? Você não tem um sócio que vai estar ali do seu lado, né? Então, realmente tem esse é o lado do desafio, um deles.
Eu acho que a questão da gente ter que sempre estar se reinventando, de empreender, e aí, por exemplo, as palestras é algo que eu amo fazer, que eu sei que você ama também. Eu amo Mas falar. Se me deixasse falando o dia inteiro, eu ficava aqui falando o dia inteiro. Se fosse entrando dinheiro e eu ficasse falando, você tem que me melhor deixar o ainda. dia inteiro. Mas é uma forma da gente também se reinventar na profissão, né? Por exemplo, é a Ana palestrando. Então, assim, Sim. não vai procurar. É a Ana, né? É a Charmila. Então, tem uma questão muito pessoal, muito personalíssima envolvida, que é o próprio serviço do advogado. Então, mas é difícil, porque a gente precisa administrar, organizar palestra, organizar Instagram, organizar o escritório, porque tem finanças, tem tudo envolvido, tem parceiros. Então, assim, eu acho que esse desafio é você organizar tudo isso junto, né? Para que você nunca deixe de estar ali em ascensão, em destaque. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ser uma pessoa organizada. Eu tenho muito que aprender nesse sentido. Eu também. E é isso, gente. É matar um leão por dia, mas ao mesmo tempo você está fazendo o que você quer, o que você gosta. Sim. A Valéria entrou aqui, a minha irmã entrou. A Tati falou uma coisa que legal. Eu acho legal dividir custos do escritório com outro advogado. Super bacana. Ele não deixa de ser uma advocacia autônoma também, né? Então, você acha que o advogado ele deve ser um advogado nichado ou não? De área, você diz? De área, sim. Com certeza, a especialidade acho que faz toda a diferença. Você faz só de, por exemplo, você, Charmila, você faz de família, você é uma advogada de civil ou família e sucessões? Como você se considera? Eu tenho duas especialidades. Não, eu tenho não duas. tô falando Eu me de considero uma advogada. especialização. Por exemplo, eu tenho especialização. Eu me considero uma advogada familiarista. Porque assim, eu tenho especialização de civil, processo civil e ciências jurídicas, entendeu? Então, assim, família, eu não fiz o TCC, então... Você entendeu? Não, então, mas assim, sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma coisa... de família, entende? Sim, mas eu acho assim, a gente atua, o nosso nicho é família. Mas óbvio que está dentro do direito civil. Se surgir um caso que envolve uma compra e venda, que envolve uma questão contratual, enfim, qual seja, eu atuo. Não é algo que é o meu core business, assim, não é algo que eu estou totalmente focada. Mas eu tenho total condições de atuar, como já atuei muito antes de me especializar em família. Eu fazia muito, assim, a área contencioso civil. Toda a minha experiência jurídica foi no contencioso civil. Então, assim, era civil, durante acho que os 4 primeiros anos da minha advocacia era civil geral. 4 não, os 3, mais o estágio. Então, eu tenho uma bagagem boa, assim, da área de consumidor. Eu fiz em banco, em escritórios grandes. Então, eu tive 3 escritórios que eu passei, mais o banco, desde o primeiro ano. Então, eu tive bastante... Era nova, né, amiga? Era nova. Mas essa questão de dividir custo com escritório, eu acho super bacana, porque agrega para o cliente também. Né? O cliente quer saber também. E assim, lógico, tem as parcerias. A Valéria, a gente tem a questão do escritório que a gente também dividiu os custos, tem a parceria das civilistas, mas isso não quer dizer que ela não tem autonomia de pegar os casos que são da área que ela atua mais. Né? Então, assim, você não gera uma obrigação que nem a sociedade, que não, que entrar é de todo mundo. O que é bom também, porque de uma certa forma você se beneficia. Se é um caso que você não atua, você está recebendo por isso. Então, tem prós e contras. Eu acho que os dois lados são bacanas, os dois lados têm desafios e também tem vantagens, assim, desvantagens, né? Você nunca nunca pensou em prestar concurso público? Você sempre quis ser advogada? No primeiro ano da faculdade, minha mãe tá aqui, queriam muito que eu prestasse concurso. Nossa, meu pai falou que não queria nem que eu estagiasse. Assim, eu fui contrariando eles, queria que eu só focasse em estudar. Mas eu queria trabalhar. Eu queria ver como é que acontecia, eu queria fazer estágio, eu queria trabalhar de qualquer jeito. E aí, quando eu comecei a estagiar, eu nunca mais pensei em concurso público. A gente pensa em concurso público na época da maternidade, né? Que você fala, tá vendo? Se eu tivesse ouvido meus pais, agora eu tava recebendo licença, sei lá o quê. Na época da maternidade. Então, pois é.
Gente, vocês querem mandar pergunta aqui pra gente Então, sobre... eu Ah, não consigo ler. Você me fala as perguntas, porque eu não sei é ler. verdade, Não esqueci. Ó, a consigo falar Vitória, ao minha mesmo amiga. Oi, tempo. Vi, tudo Você bem? já sabe que sempre que você entra nas minhas lives, eu não te respondo, porque eu tenho esse problema, né? Eu sei. Então, Eu fico assim, eu, dando tchau, você não vê. eu estudei 2 anos enquanto eu começava na advocacia, eu estudei 2 anos para MP, né? Uhum, Mas eu achei que foi muito válido, porque todo esse conhecimento me trouxe muita bagagem para quando eu fui fazer o doutorado, entendeu? uhum. Porque eu já estava acostumada a estudar muito, Sim. tipo, perder finais de É. semana. E aí, vamos fazer o quê? Vamos perder finais de semana estudando, vamos perder finais de semana escrevendo, entendeu? Uhum. Então, assim, me ajudou nesse sentido e também saber um todo de tudo, sabe? Saber um Alguém pouco falou de aqui penal. que essa questão de ter a liberdade é muito bacana. Então, por exemplo, eu vejo assim, não quer dizer que a gente trabalhe menos, muito pelo contrário, a gente leva o Não, trabalho porque para casa. às vezes eu trabalho tipo, de madrugada, né? Sim, exatamente. Mas você tem uma condição de administrar a sua agenda, certo? Então, assim, você pode trabalhar de madrugada hoje, mas se amanhã você, sei lá, quiser fazer alguma coisa pessoal, você não precisa prestar contas. Você tem uma Ou se quiser liberdade acordar, nessa ou se gestão. quiser acordar tarde, tá trabalhado já, né? É, exatamente. Porque eu vejo assim, é muito comum aqui em São Paulo, os escritórios, eles tiram couro mesmo. Não tem isso de horário, 6, 7 da noite. Imagina, imagina, não sai nunca antes das 10 da noite. Então, acho que isso é uma Para mim questão que, para mim seria muito difícil isso, porque por causa assim, dos filhos. eu não dá. Porque uma Eu coisa é você continuar prefiro trabalhando em casa, né? Ainda sim, mais outra coisa é você não. É que porque agora todo mundo está em casa, né? então, como eu te falei que as meninas eram muito pequenas, então, por exemplo, quando eu comecei o doutorado, foi em 2015. Então, a Sofia tinha 5 anos e a Letícia tinha 6, entendeu? E aí eu vejo muita gente falando assim, agora na pandemia, nossa, mas trabalhar com os filhos em casa, fazer as coisas com o filho em casa, é mais difícil? Tipo assim, Nossa, naquela nem fala. época. Então, mas eu acho que eu acostumei tanto com barulho, entendeu? Com elas, tipo, delimitando meu espaço. Olha, agora a mamãe tá trabalhando, Ah, então agora eu vou você vem aqui me escrever. ensinar, porque eu não consigo fazer isso com as Então, minhas gêmeas, não. Não, ah, eu, 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 falo, eu brinco que eu não tenho filhos. Eu tenho minions. Sabe os minions? ah, Do desenho, porque eles brotam assim dos lugares. Então eu vou pegar a geladeira, eu acho que eu vou chegar a geladeira, tem uma criança pegando alguma coisa, eu vou andar ali, é outra criança, então assim, ó, são amiga, mas três, você tem né? o Felipe para te ajudar. Eu não tenho Ele ninguém, entendeu? Então, assim, ou você deixa a criança bem acostumadinha, ou você morre de loucura, entendeu? então, tô nessa Então, assim, fase. eu lembro assim que quando elas eram pequenas, eu morava num apartamento que no meu escritório, a mesa assim que ficava o computador era transparente. Então, o que eu fazia? Eu deixava as duas sentadas assim embaixo do transparente, que elas achavam o máximo, com caneta. Então, eu tenho fotos assim, tipo eu no computador e duas pessoinhas embaixo, sabe? Que fofo. Tô desenhando. E eu meio que acostumei, entendeu? Eu acho que a gente vai se É, adaptando, a gente vai acostumando sim. com as coisas que a vida te traz, né? É Sim, claro pode ser que que também, como eu deixo o Felipe, eu tenho um outro espaço para trabalhar e tal, acabo que eu não criei. Pode ser, não sei. Mas isso pode ser isso isso, entendeu? é, Porque assim, meu, quando você não tem opção, você se adapta, a resiliência é isso, entendeu? Você se adaptar às coisas que vão te acontecendo. uhum. Quando eu comecei, eu lembro que quando eu comecei o doutorado, o diretor do programa de doutorado, ele fez assim para mim, no primeiro módulo, ele fez assim: "Você sabe que você não vai terminar esse doutorado, né?" Eu Nossa. olhei para ele, eu falei: "Você não fala espanhol direito." E eu era uma negação no espanhol. Você tem 2 filhas pequenas. Você nunca deu uma palestra acadêmica e você nunca publicou nada. Se daqui 6 meses você não voltar ou com uma palestra em congresso ou com uma publicação, você tá fora, entendeu? E o que eu fiz? Tipo assim, eu falei, o quê? Eu tô fora disso? Ah, não, nem Aí pensar. que você. Escrevi artigo científico, comecei a mandar para todos os congressos para apresentação oral.
Aí acabou um artigo meu sendo aprovado num congresso de guarda compartilhada e alienação parental, que eu não me esqueço. Aí eu falei, deve ser um congressinho pequeno. Eu cheguei uma sala gigante com um monte de gente, tipo, tava palestrando Conrado Paulino, Rolf Madaleno. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Minha Nossa Senhora, em Florianópolis foi. Ainda fui para Florianópolis sozinha. Para minha primeira palestra em congresso, eu falo, a gente vai fazendo e vai se adaptando, entendeu? Sim. Depois, quando acabou os módulos do doutorado, o doutorado fez 10 anos, esse doutorado internacional, que vai gente do mundo inteiro. E a ministra Nancy Andrighi, ela é aluna do doutorado em Constitucional. E na festa de 10 anos, esse mesmo diretor, que eu agradeço ele por ele ter falado isso para mim, quando eu comecei, entendeu? Porque ele me desafiou de um jeito que realmente não ia terminar daquele jeito. Ele me colocou para falar em nome de todos os brasileiros que tinham passado pelo doutorado. Então, eu fiz uma exposição de agradecimento em nome de todos os brasileiros, tipo com a ministra Nancy na plateia, gente. Chique. Que noção! Tipo assim, muito glamour. Quando que eu imaginei isso na vida? Mas que se eu não fosse autônoma, eu não ia conseguir realizar determinados sonhos, tá? Então, assim, é mil maravilhas? Não é mil maravilhas. A gente trabalha pra caramba, a gente vive na incerteza, tem que correr muito atrás, mas eu tenho que agradecer. Então, exatamente. Assim, tem um monte de pergunta aqui. Eu vou perguntar que a gente está avançando no tempo. Vou perguntar, eu vi que tem algumas perguntas que eu vou começar. A Vitória falou assim, a Charmila comentou numa outra live que participou do BNI e ajudou a angariar clientes, parcerias. Eu comentei mesmo que, eu não sei se você conhece, é uma franquia americana que tem no Brasil, em outros países também, para fomentar networking, chama BNI, Business Network International. Então, você se associa, tem uma anuidade que se paga, e lá é um grupo de empresários, cada um na sua área, não pode ter concorrência. Então, vai ter um arquiteto, vai ter dentista, vai ter empresário de qualquer setor, vai ter advogado. Isso aí. É muito legal, muito legal. Tem até no Instagram o BNI também, eles têm, assim, é super famoso. Depois dá uma pesquisada. E isso me ajudou muito quando eu migrei, quando eu saí desse formato de escritório que eu tinha, que eu era associada, e comecei a ficar com o meu sócio que eu tive e tenho ainda um sócio que não é mais tão sócio, porque ele está numa outra área agora. Mas só para explicar, isso me ajudou muito a tanto conhecer outros empresários e que necessariamente precisariam de uma assessoria jurídica, era antes de eu ser familiarista, por isso que você perguntou, como também me ajudou a desenvolver um pouco mais minha oratória, enfim, porque tinha uma certa dinâmica. Como é que você dá? Que dica que você dá para você conseguir conquistar novos clientes? É a pergunta da Vitória. Ai, gente, olha, pode parecer que eu fiz uma carreira super planejada, mas não foi, eu vou falar a verdade. Fala a verdade, por isso que a gente tá aqui. Vou falar a verdade, eu comecei a fazer, assim, no começo era muito difícil, porque eu não tinha indicação de nada, entendeu? Eu acho que depois que eu comecei a fazer minhas publicações científicas, que eu fui criando uma autoridade na vida acadêmica, isso refletiu na minha advocacia, tá? Eu nunca fiz um planejamento eu vi alguma coisa, não sei, para formar carteira. O cliente de essa era a próxima pergunta. Você faz o processo e tchau. Entendeu? Você já se divorciou, você só vai atuar no próximo divórcio, no próximo planejamento sucessório, ou se entrar com um novo processo, ou se entrar com a guarda, ou mudar a visitação, ou revisionar a pensão alimentícia. Então, assim, é diferente, né? Eu acho que foi mesmo, por assim... Pelos artigos acadêmicos. Para as pessoas, assim, como estava minha produção acadêmica, entende? E o Instagram? Aí eu comecei... As mídias te ajudaram? Instagram, eu sou grata ao Instagram, porque eu acho que, assim, eu só consegui fazer isso pelas redes sociais, entendeu? LinkedIn, Instagram e Facebook. Porque na medida em que você publicava um artigo, você replicava isso nas suas mídias, isso gerava autoridade, e aí as pessoas te procuravam, então você foi construindo a sua autoridade, né? Você mesma, né? Sim, eu tenho mais ou menos umas 18 coautorias de livro,
Então, assim, eu acho que foi mais com essa parte acadêmica do que necessariamente indo atrás do cliente, entendeu? Eu acho Entendi. que eu fui meio que vivendo e esperando o cliente vir. Não sei te explicar. Não, mas é que eu tô entendendo que você, na verdade, você não fez um plano de marketing específico, não? Ah, eu Não, não. fiz Nunca e-book, fiz. como pessoa. Eu sou É. péssima nesse sentido, assim. Tem Deixa eu perguntar aqui para o alguém me pessoal. Tem perguntando. alguém que é. Fala um pouco dos advogados que estão aqui. Quem que é autônomo, quem que é associado, para a gente entender o nosso público Aqui, ó. também. Menes, você fez doutorado querendo dar aulas nas universidades? Não. Não quero dar aulas na universidade. Se for em pós-graduação, eu quero, tá? Mas por quê? Porque não tem essa corrigir prova, tá lá toda semana. Eu sempre fiz para ser palestrante, para fazer publicações, porque o que eu gosto mais é de escrever, tá? E para dar palestras. Então, assim, É, eu já dei o muita Juliano. palestra. Eu já dei muita palestra aqui e fora daqui. Então, assim, foi por esse motivo que eu acabei fazendo. Associada, autônoma. Tem O Juliano, tem aliás, muita. o Você Juliano percebe Gergoff, que que a está aqui, que falou maioria que é. dos autônomos são advogadas, mulheres, né? Não, ó, o Juliano que está aqui, ó, é J. Gergoff. É meu Ah, amigo e associada. meu parceiro de trabalho mesmo. A Ah, gente tá, tem Juliana. casos em parceria. Ô, amiga, você sabe que eu não sei ler esse negócio aí. Ou eu Mas faço a ele live, ou eu leio os comentários. é uma Porque coisa ou outra. Mas ele a compartilha dos Charila, mesmos ela conversa anseios. comigo nas lives e eu não vejo nada. Depois eu respondo pra ela no direct, né? Eu sei. Ah, lá, a Não é Tati me falou que eu. antipatia. Não, eu sei. Mas é bom você falar, né? Porque às vezes o pessoal manda pergunta. A Valéria também, eu sei que é autônoma. Tem bastante gente aqui. A Gi trabalha comigo. Então, assim, e é lógico, né? O fato de você ter autônomo não quer dizer que você esteja necessariamente sozinho, né? Você pode, inclusive, ter uma equipe, mas não necessariamente uma sociedade. Mas também a sociedade é super viável. Eu tive sociedade, foi super bacana para mim também. Mas a gente teve momentos de vidas diferentes, né? Eu e meu sócio. Não teve infelizmente, não teve nenhum atrito. Na verdade, eu tive a segunda maternidade, ele teve uma proposta de um cliente que era nosso e ele acabou tendo essa proposta e tudo bem, sabe? A gente chegou num momento de vida que ficou difícil a gente ter uma sociedade, entendeu? Mas não por briga, tipo, a gente tinha até os mesmos planos, a gente estava indo super bem, tinha mudado de escritório e tal, tinha ido para Paulista e tal. E aí aconteceu, deu engravidar de gêmeos e tal, e aí ficou difícil para ele sustentar tudo sozinho, né? Por mais que eu continuasse trabalhando de casa. E tudo bem também, mas assim, eu me redescobri, me reinventei depois de não ter mais uma sociedade, que eu falei, aí agora procura um novo sócio, né? Procura-se um novo sócio. Não é assim, né? Tem que ser algo que eu acho que tem que ser genuíno, né? Eu acho que tem que casar muito. E não aconteceu, e eu falei, mas eu também, será que eu preciso disso para continuar trabalhando? Né? Não, não necessariamente. E aí foi aí que eu comecei a me reinventar mais de forma autônoma, mas eu sempre tive muitas parcerias. Nossa, eu tenho muitas parcerias, assim. Todo mundo que entra aqui de alguma forma já ou indiquei caso, ou indiquei e continuei trabalhando junto. E aí, assim, todo mundo ganha. Você não precisa estar sozinho. O autônomo não precisa ser aquela pessoa isolada. Você pode ser Tipo assim, autônomo. eu falo também que não adianta a gente querer fazer uma coisa que a gente não sabe. Então, assim, vai planejamento sucessório. Não adianta a gente querer fazer no planejamento sucessório a parte tributária. Entendeu? Exatamente. É obviamente que você tem que ter parcerias, entende? Sim, E, sim. e é assim que as coisas funcionam, né? Exatamente. Eu acho que a parceria para advogado autônomo é assim uma peça-chave. Para você crescer, para você sair um pouquinho. Aí você fala, preciso estar nichado. Você pode estar nichado, mas se você tiver bons parceiros, te permite com que você também saia do seu nicho, porque você tem um apoio de uma pessoa que está num outro nicho. Um bom Ah, advogado sim, tributarista, sim. né? Então, eu vejo que as parcerias, assim, para mim, sempre foram muito essenciais até para trazer clientes novos, né? Respondendo a pergunta, acho que da doutora Mariana. A parceria também permite, porque na medida que é a tal do gatilho da reciprocidade, né? Quando você também indica, a pessoa acaba falando, poxa, eu preciso indicar o caso para fulana. Ela sempre me indica um caso de previdenciário. Eu tenho uma parceira previdenciária, a doutora Bárbara, que eu indico tudo que é caso de previdenciário para ela. Chegou uma demanda de família, ela não hesita, ela passa para mim.
Por quê? Porque ela lembra, a gente te ajuda, a gente se conhece, vai, a cliente que eu indiquei elogia, né? Fala assim, ai, que bom, gostei muito e tal. Então você vai trabalhando. A gente já dividiu o escritório juntas no mesmo espaço. Então, assim, até permite isso. Não quer dizer que você precisa ficar ali sozinha e sofrendo sozinha. Você pode ter também um auxílio nessa questão de custos de escritório, que eu acho bacana também. Sim, com Deixa eu ver se certeza. tem mais alguma pergunta aqui. A parceria de sucesso, é mesmo. E aí, você estava falando um pouco do Instagram, né? Da forma como te ajudou. Você ainda usa o Instagram? Assim, hoje o Instagram para você representa o quê? É Não uma forma de. representa, não representa muito mais, assim. As pessoas chegam por causa de Instagram, chegam, eu faço muita consultoria, entendeu? Então, Você pessoas recebe que têm... bastante direct nesse sentido, assim. Eu não respondo consulta nenhuma por Não, direct. não, mas para marcar, para Não agendar, alguma adianta me coisa assim. mandar. Não, geralmente, como eu disponibilizo aí o telefone de escritório, a pessoa vai lá e marca e fala que me conheceu pelo... Na verdade, eu descubro Ah, que a tá. pessoa já viu meus... Sempre é assim, sempre que eu atendo alguém, ou alguém já me viu na TV, ou alguém já me viu na internet, entende? Então, assim, é uma forma que ajuda, certo? Mas eu acho Uhum. que, assim, a entrega que a gente tinha no Instagram antigamente, quando o Instagram era uma rede social que realmente entregava conteúdo, hoje em dia eu não acho que a entrega do Instagram é boa, entendeu? Então, assim, o aplicativo ficou ruim, entende? Para mim ficou ruim. Eu vejo um Entendi. vídeo meu, a entrega de um vídeo meu no Instagram, eles entregam para, sei lá, entendeu? É assim, é 10 vezes menor do que um vídeo meu no TikTok, por exemplo, entende? Eu tenho vídeos Sim. no TikTok que tem quase 90 mil. No Instagram, eu acho que o vídeo que eu tenho mais tem 4 mil e pouco, O entendeu? TikTok tá. O TikTok logo vai liderar, né? Não, Tá gente, tendo. e eu não gravo dancinha, tá? Eu gravo os mesmos vídeos que tem aqui vão pra lá, tá? Não é dancinha, eu não faço isso porque assim é muito estranho o advogado que quer o advogado, porque tem o advogado que é blogueiro, entendeu? Que quer seguidores e tem o advogado Que quer conteúdo. que quer empreendedor, então ele quer Uhum. atrair clientes, tem essa grande diferença. Então, Tem. aquele que quer atrair os seguidores, obviamente, que ele vai. A gente vê um Faz monte de qualquer réus, coisa. TikTok falando pensão alimentícia, com Faz musiquinha, live não para sei o falar sobre quê. direitos do amante. Você viu essa? Eu recebi hoje, Direitos do gente, amante. no Olha que grupo beleza de live. do Direito da Amante. Da Aí no amante, grupo, é. aí no grupo colocaram, por que só mulher é amante? E é verdade, né? Por que só mulher é amante? Não, Então, eu não sei se eu comento isso. gente, eu não sei, eu preciso falar uma coisa para vocês, homens, viu? Tem muito homem que passou por uma traição que chega no meu escritório. Você atende mais homem ou mulher? Eu atendo mais mulher. Bem mais. Eu acho que eu atendo mais homens. Olha só. É, Que não. por causa que eu falo muito desse negócio de criança, de alienação Sim, parental, entendeu? E como geralmente, tá? Nem toda mãe é alienadora e homens também cometem alienação parental. Então, geralmente, as pessoas me procuram para entender o que é alienação parental, como está é uma lei que tendo, você defende está bastante, né? tendo. Então, assim, obviamente que tem bastante mulher. No meu Instagram, no teu Instagram tem mais homens ou mulheres? Mais mulheres. Agora no meu Instagram tem também. Depois do meu livro, É. eu achei que O agora Instagram me ajuda bastante, assim, para gerar autoridade. Já tive clientes, tenho clientes, inclusive, recentes, até nessa pandemia, que vieram pelo Instagram. Mas de uma certa indicação indireta, assim, né? Que, colocou lá no pesquisar, advogada. sim, É tipo obviamente. assim, fulana, segue ela fala, ela faz. Amigo que Sim. sabe que eu faço. Aí começa a me seguir, fala, já tô te seguindo, eu tô com um caso assim, assado. Então, é indiretamente por indicação, mas a pessoa também foi me stalkeando para ver se Mas eu hoje em tinha. dia você não faz isso, vai marcar um É, médico. Tipo, hoje a pois nutricionista é, da minha filha indicou um médico. O que eu fui fazer? Eu fui pesquisar, você dá um Google na pessoa, isso daí é uma coisa óbvia, né? é, Aí todo mundo. é. Muita coisa que geralmente as pessoas falam. A gente vê muito aqui no Instagram, muito, e eu acho triste isso. O quê, Porque meu as Deus? pessoas falam assim: não precisa, você não precisa fazer pós, você não precisa se aperfeiçoar.
Você tem que ter só prática e só fazer postagem. Eu acho, assim, que um dia o Instagram vai acabar, tá? Então, assim, o que que você vai deixar para o mundo, né? Uhum. Uma Muito coisa para além do que isso. pensar, que eu acho assim, que a gente tem que incentivar o jovem O estudo, a pensar cientificamente, né? que E é não um hábito que é pensar, totalmente diferente de copiar e colar uma matéria pronta, né? não só pensar no marketing jurídico, né? Sim. Minha opinião, entendeu? Não, eu concordo com você. Eu, assim, é uma dificuldade muito grande, porque eu já me peguei pensando, falei, putz, eu não tenho muito seguidor, né? Eu acho que eu tenho 10 mil, 11 mil seguidores agora. Bastante. Mas assim, às vezes eu falo, putz, o que que eu faço? Às vezes eu me pego, por exemplo, nossa, tô com pouco seguidor, ia ser legal se eu tivesse mais. Só que, ao mesmo tempo, os seguidores que eu tenho sempre entram nas minhas lives. Sempre. Tem amigos e, assim, conversam comigo. E é tão engraçado esse Instagram, porque existe um preconceito na advocacia, mesmo de nós que se preocupam em trazer conteúdo, coisa que a gente mesmo escreva, coisas que sejam relevantes, mas existe um preconceito ainda entre advogados que, de repente, tá no mundo mais corporativo, né? Não, o advogado Ah, autônomo tem mais. e você é blogueira Entendeu? E aí jurídica. fala, é blogueirinho. E aí generaliza. Nada contra blogueiro, porque blogueiro, aliás, é também uma profissão que dá trabalho pra caramba. Mas é tipo assim, é num tom pejorativo, sabe? Do Sim. tipo. E não para pensar que é um trabalho que você pensa, fala, putz, o que tem relevância para eu levar? O que é legal de eu escrever que vai interessar para um público leigo e para um. Eu fui gravar, eu não tenho hábito de gravar vídeo, eu faço post e tal, às vezes um post mais pessoal, menos jurídico. Eu fui gravar um vídeo agora, tô começando a gravar pelo IGTV, é muito difícil, dá um puta trabalho, né? Assim, de Ai, você você gravar. acha? Ai, amiga, eu não. Eu sou cara de pau. Já gravo qualquer coisa. Ai, Eu não tô não, nem eu fiquei aí. assim porque então, eu vejo que você faz super desenvolta, mas assim, eu falei, ai, gente, aí você começa a ser autocrítica, eu falei, ai, é muito difícil. Assim, eu tô com essa dificuldade. É uma dificuldade minha. Não, mas Depois eu assim, fico me julgando, eu tenho vontade é de porque deletar depois. Pai, vou deletar. é porque assim, eu acho que pra mim é muito fácil gravar aqui, porque parece que eu não tô falando com ninguém, entendeu? Parece que ninguém me assiste, entende? Você tá, tipo, desabafando. É diferente de quando, por exemplo, eu aparecendo ao vivo no programa, que você tá num estúdio que tem uma galera já no estúdio, entendeu? Olha só. Não, eu já tive em programa, mas duas vezes, mas não sei como é que você. Ao vivo, Não, o assim, é outra cenário coisa. aqui na Band era gigantesco, tinha 3 blocos, assim, só de participantes. Ele era apresentado pela Silvia Popovic, pelo Lacombe, aí tinha de Uhum. colunistas, já tinham várias pessoas, a Natália Batista, o Naná Rude, o Fernando Neuro. Meu, muita gente, fora a chefe de cozinha. Então, assim, das pessoas que participavam do programa já era muita gente. Fora a Sim. produção, todo mundo, e fora o pessoal, assim, dos outros estúdios que iam chegando no meio do programa. Aí sim você fica Sim. Deixa eu te mais falar, Ana, desculpa te protegida, mas interromper. A, a, assim a gente está no... com 40 segundos para encerrar a Puxa, live. vamos encerrar então. Gente, obrigada! Tinha... Não, Obrigada! é que tinha pergunta aqui sobre alienação parental, mas a gente pode falar, a gente pode separar uma live para falar de alienação parental depois, né? Sim, sim. E também A tem, Joy até é minha ó, tem amiga. vários conteúdos sobre alienação parental nos nossos perfis, tá? Então, Sim, principalmente no seu, eu posso falar a verdade, eu não faço tanta alienação você não parental. faz? Não é Então, o tanto que meu eu tá faço. cheio de Não, alienação o seu eu parental. sei que você faz Vídeo bastante. no YouTube. Gente, eu queria agradecer a amiga, adorei, passa muito rápido. Avisa seu marido que eu voltei a treinar ontem, tá? Que eu vou ser uma aluna exemplar daqui pra frente, tá bom? Tá bom. Vou agradecer também todo mundo que entrou. Quem eu não cumprimentei, sinta-se cumprimentado. O Júnior também entrou aqui. Acho que o resto eu já tinha agradecido. Obrigada, gente. Vou deixar salvo no GTV. Boa noite, bom final de semana, Ana. Obrigada. Beijos!